A verdade é que a maior parte das pessoas está mais preocupada com a própria vida do que com a sua vida. Logo, quando alguém te fala algo ou faz algo, tendo ou não a intenção de te ferir, muitas vezes isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Mas mesmo que seja sobre você, é uma oportunidade que você tem para se aperfeiçoar. O relacionamento que temos com outras pessoas tem como um dos principais objetivos nos fazer crescer em vários aspectos, inclusive no nosso lado emocional. Olá, aqui é a Jéssica. Nesse vídeo eu quero trazer alguns pontos para a gente refletir. Será que você é uma pessoa crítica demais com você e com as outras pessoas? Será que você se critica demais, que você se julga demais, que você se condena demais e também faz isso com as outras pessoas? Mesmo que você não fale isso para as pessoas? Porque uma das coisas que pode fazer a pessoa ter esse lado de levar tudo para o lado pessoal é justamente a pessoa ela ser crítica demais com ela mesma e com as outras pessoas também. E aí acaba que ela projeta que as outras pessoas estão fazendo aquilo com ela também, quando muitas vezes não. A pessoa só está ali vivendo a própria vida dela e você às vezes está se achando que está no centro da vida daquela pessoa ou no centro da vida de todas as outras pessoas. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas está mais preocupada com a própria vida e não com a sua. E até o fato de algumas pessoas de fato quererem te prejudicar, quererem te ver mal, está falando sobre aquela pessoa. Sobre como ela se sente com relação à própria vida dela. Porque uma pessoa que está bem, uma pessoa que está feliz, ela não vai fazer algo para te prejudicar. É mais provável que ela queira te ver bem também. E não que esteja fazendo algo para te machucar, para te ferir ou algo contra você. Então, para pensar por esse aspecto também. Mesmo que a pessoa faça algo intencionado para te machucar, para te ferir, essa pessoa só está fazendo isso porque ela não está bem com ela mesma. Mas para observar isso também. Será que você se julga demais? E aí você sempre está achando que as outras pessoas estão olhando para você e te julgando também? Ou será que você também julga as outras pessoas e aí você acha que as pessoas sempre estão fazendo isso? Ou que tinha que ser com você? É com você que é isso. É tudo pessoal. Quando às vezes não é. E para pensar comigo também. O que às vezes, não todas as vezes, mas o que às vezes essa pessoa ter esse comportamento fala sobre você também. Porque muitas vezes as pessoas com as quais a gente convive são espelhos que estão ali para nos mostrar algo. Então, será que existe algo no comportamento dessa pessoa que está refletindo em você? Por que determinadas coisas do outro podem te incomodar e você pode achar que é pro lado pessoal? E aí, às vezes, é pro lado pessoal também. Por exemplo, às vezes a pessoa ela te desrespeita, não respeita os seus limites, te trata mal. Só que às vezes você tolera. E o que isso está dizendo sobre você? Que você está tolerando algo que você não deveria tolerar. Você deveria colocar os seus limites, talvez até se afastar dessa pessoa. Então, às vezes, o desrespeito do outro, a atitude do outro, também fala sobre a gente. Não é sempre, mas pode falar também sobre a gente. E aí, se está falando sobre a gente, isso é muito bom, porque a gente tem uma oportunidade de olhar aquilo que a gente precisa se trabalhar. Se alguém faz um comentário negativo com você e aquilo ali te ofende, pô, será que você está concordando com aquilo que aquela pessoa está te dizendo? Será que no fundo você não acha que aquilo que aquela pessoa te disse é verdade? Então, todos esses são aspectos que a gente precisa começar a pensar se a gente tiver essa tendência de levar tudo para o lado pessoal. E ter isso como certeza também, que muitas vezes o comportamento do outro é sobre o outro, mesmo que ele seja direcionado a você. Só que o que você pode fazer diante disso se for algo que de fato é prejudicial para você? É isso que a gente tem que pensar. Qual é a solução? E não, isso é um problema e ficar só olhando para o problema. Porque olhar para o problema não vai te dar a solução. É focar na solução, focar no que você pode fazer diante disso. E não o problema em si. Porque às vezes é uma situação que de fato você precisa ter uma atitude prática. E às vezes não, às vezes você só vai precisar ressignificar e parar de se importar com isso.
Começar a entender que o comportamento do outro, que as atitudes do outro estão falando sobre ele, não sobre você. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu faço e que algumas pessoas podem levar para o lado pessoal. Eu demoro a responder no WhatsApp. E às vezes semanas. Só que as pessoas com as quais eu convivo já sabem que eu demoro. Só que vez ou outra, pessoas que não têm essa proximidade toda comigo acreditam que é algo pessoal. É um padrão que eu tenho. E confesso que esse padrão já me prejudicou algumas vezes. Só que esse padrão hoje eu não sinto que me prejudica. E as pessoas mais próximas a mim estão cientes disso. Então, assim, talvez alguém novo chegue e ainda não saiba disso, leve para o lado pessoal. Só que é pessoal? Não. É só um comportamento que eu tenho. Não é sobre a pessoa. Eu não estou demorando para responder aquela pessoa específica. As pessoas, de uma forma geral, eu estou demorando. E aí, esse é o risco de levar tudo para o lado pessoal. Porque às vezes não é sobre você. Às vezes a pessoa não tem nada contra você. É o jeito daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa. E aí você se deixa se abalar e se afetar por isso. Quando é algo que a pessoa às vezes nem está pensando em você, nem está querendo te ferir, nem está querendo te atingir. É você que se permitiu ser atingido. Porque talvez aquele comportamento daquela pessoa refletiu algo em você, ativou algo em você, talvez uma insegurança, um sentimento de rejeição. Eu não sei. Você vai saber melhor o que ativa em você determinados comportamentos, determinadas atitudes de determinadas pessoas. É só você que vai poder analisar e observar isso. O que causa em você determinadas situações? Ah, quando X acontece, eu me sinto assim, porque eu penso X, Y e Z. Então, para se questionar a respeito disso. Talvez você encontre muitas respostas sobre você mesmo ou sobre você mesma. Será que você está distorcendo a realidade ou você está olhando para a realidade exatamente como ela é? O meu exemplo agora que eu te dei do WhatsApp. Se fosse com você, eu tivesse demorado para te responder, talvez você achasse que era pessoal, quando na verdade não era. Então, quantas situações talvez você olhe, leve para o lado pessoal, mas aquilo não é sobre você e você acaba distorcendo a realidade. Vamos falar de relacionamento? Por exemplo, quantas pessoas recebem curtidas no story ou recebem uma carinha, alguma coisa e acham que aquilo dali é um tudo? Muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, passam por isso. Às vezes recebe uma curtida, acha que o cara ou que a mulher está dando total atenção, que está super interessado. Não, só foi uma curtida. A pessoa só sinalizou que gostou daquilo. Só isso, nada mais. Não quer dizer que a pessoa está super interessada, que a pessoa quer ficar com você, que a pessoa é o amor da sua vida. Não, é só uma curtida. Mas tem pessoas que distorcem a realidade e olham aquilo como se fosse algo muito uau. Não, foi só uma curtida. A pessoa gostou daquilo dali, concordou, enfim. Mas não quer dizer algo grandioso. Só que às vezes você vai distorcer a realidade e vai achar que tem algo grandioso ali. Ou vai achar que é pessoal, vai achar que é com você. Então para observar em quais momentos às vezes você pode estar distorcendo um pouco a realidade. Porque o mundo ele é muito grande e cada pessoa está muitas vezes imersa nos próprios problemas, nas próprias dificuldades. Não está tão interessada assim em você. Assim como você, a maior parte do tempo está imerso na sua própria vida. Mesmo que esteja pensando em outras pessoas, essas pessoas geralmente têm alguma relação com você. Geralmente ativaram algo dentro de você. Às vezes é uma dificuldade que está tendo dentro do relacionamento, ou com os pais, ou no emprego. E aí você fica imerso nisso. Ou será que você fica planejando, pensando, vou fazer tal coisa com fulano, vou fazer? Provavelmente não, espero que não. Então, pensa a respeito disso com carinho. Talvez algumas coisas você não está levando para o lado pessoal até demais. Inclusive, eu quero fazer um combinado aqui com você agora. Sempre que você receber uma crítica ou quando alguém fizer algo e você achar que está direcionado a você,
especialmente se for uma crítica, para pensar e observar se aquilo que aquela pessoa está dizendo, por mais que a pessoa tenha falado de uma forma ácida, faz sentido ou não faz, se está condizente com a realidade ou não. Porque às vezes tem aspecto na nossa personalidade, da forma como a gente se comporta, que a gente não quer enxergar e não quer olhar. E às vezes o outro ele é um belo de um espelho e ele mostra essas questões das quais a gente não quer olhar. Então se questiona, pô, isso que essa pessoa falou faz sentido ou não? A pessoa está viajando total, não tem nada a ver. Porque se tiver, talvez seja um ponto para você se aperfeiçoar, para você se trabalhar. E se não tiver, você vai saber que é sobre aquela pessoa e não é sobre você. E aí você fica em paz com relação a isso, você solta isso. Sempre lembrando que as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas e não com você. Quantas pessoas saem, por exemplo, num ambiente e estão se arrumando, se ajeitando e não sei o que lá, e pensando, será que eu tô bem? Será que as pessoas estão me vendo de uma determinada forma ou não? É mais provável que as pessoas façam isso do que fiquem, olha o cabelo de fulano, olha ciclano, olha beltrano, olha isso, olha aquilo. É claro que existem pessoas que fazem isso. Talvez até eu e você, em alguns momentos, a gente olhe e faça uma crítica para alguém, uma crítica totalmente desnecessária. Não necessariamente falar para a pessoa, mas pensar isso, fazer um julgamento. Mas só que assim, a maior parte das vezes, a gente está olhando para a gente não está olhando para outra pessoa. A gente está pensando como as outras pessoas estão nos enxergando, nos compreendendo. E não sobre como as pessoas estão entendendo e compreendendo aquela outra pessoa. Já parou para pensar nisso? E também observa como estão as suas expectativas com relação ao outro. Às vezes você tem umas expectativas achando que a outra pessoa é um ser humano super perfeito, evoluído, e a pessoa não é. E aí você espera um comportamento, uma atitude diferente da outra pessoa, só que às vezes você precisa se retirar desse ambiente, dessa relação. E aí você vai observar o seu contexto, você vai saber o que fazer melhor ou não. Na minha opinião, uma das habilidades que a gente tem que cultivar é não criar tantas expectativas com relação às pessoas, porque muitas vezes a gente vai se frustrar. Porque as pessoas elas não foram criadas para suprir as nossas expectativas. E quantas vezes também a gente não está suprindo as expectativas de uma outra pessoa e está tudo bem. Porque cada um tem a sua vida, tem o seu livre-arbítrio. Então, às vezes você está esperando demais de pessoas que não podem dar isso. Mas e aí? E se for pessoal? E se for pessoal, tá tudo bem também. Que bom que você sabe que é pessoal e nada contra a pessoa ter algo contra você. É só que aí a questão você vai ter que avaliar se dá para você sair dessa relação, se dá para você se afastar da pessoa. O que é que você pode fazer para lidar melhor diante dessa situação, se você tiver que conviver com a pessoa. Porque às vezes é pessoal mesmo e tá tudo bem. A questão é, você não pode ficar apegado ou apegada tentando buscar a validação da outra pessoa, tentando fazer com que a outra pessoa goste de você, te trate melhor. Não. Você vai precisar se transformar o seu comportamento para se importar cada vez menos com esse tipo de situação, para se importar cada vez menos com o comportamento, com a atitude da outra pessoa. E aí, às vezes, em algum caso, é se afastar. Às vezes, em outros casos, você coloca limite e a outra pessoa vai começar a te respeitar. Às vezes, você pode sentar e conversar com a pessoa, dependendo, da situação, você vai analisar melhor. Mas você precisa fazer algo diante disso, se isso está te incomodando, se está mexendo com as suas emoções. Às vezes é simplesmente começar, é pessoal mesmo, tá tudo bem, eu aceito, pronto. E às vezes é se posicionar, colocar limites, outras vezes vai ser se afastar. Como eu disse, você vai poder compreender melhor o seu contexto e entender o que você deve fazer diante dessa situação. Mas um dos aspectos é não se importar com isso. Tá tudo bem se a pessoa tiver algo pessoal contra você. Talvez você tenha algo pessoal contra as pessoas também, só não seja falado ou comentado. E ninguém é obrigado a gostar de você, ninguém é obrigado a gostar de mim. E tá tudo bem. A questão é, a gente não pode adoecer emocionalmente, a gente não pode deixar a nossa vida parar porque uma pessoa tem algo pessoal contra a gente. Nossa vida ela tem que continuar, a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. E aí, o que é que você achou desse vídeo? De alguma forma, esse vídeo te ajudou a pensar de uma maneira diferente sobre essa situação? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião.
Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!